Podemos aprender e mudar em um estado de dor e também de sofrimento, ou podemos evoluir em um estado de alegria e inspiração. Para continuarmos com o último, só temos que decidir que a mudança provavelmente acarretará um pouco de desconforto, algo inconveniente, uma quebra de uma rotina previsível e um período de desconhecimento. Os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. À medida que começamos a sentir a maneira como pensamos, começamos a pensar como nos sentimos. Se você tomou conhecimento da lei da atração, leu alguns livros, assistiu a alguns vídeos, mas parece que isso não funciona contigo, esse vídeo é especialmente para você. Antes de começarmos, faça algumas perguntas a si mesmo. Pergunte a si mesmo se você realmente acredita na ideia de que o modo como você pensa tem algum efeito na sua vida. Pergunte a si mesmo se você realmente acredita que são seus pensamentos que criam a sua realidade. Se a sua resposta for não, você acaba de descobrir a razão pela qual você não consegue atrair o que quer de uma forma consciente. Por outro lado, se a resposta for sim, pergunte a si mesmo se você tem o hábito de acordar todas as manhãs e de uma forma consciente criar um futuro. Se você não faz isso todos os dias, é porque você não acredita. E você não acredita que realmente isso seja verdade. Se você realmente acreditasse que pode mudar sua vida, atrair tudo que deseja e realizar todos os seus sonhos, você não perderia um único dia sequer da sua vida. Você não permitiria que um pensamento que você não gostaria de experimentar permanecesse na sua consciência. De acordo com a neurociência, seu cérebro é organizado para refletir tudo que você sabe na sua vida. Ele é um registro do seu ambiente, um relatório do seu passado. Portanto, se você acredita nisso, é o ambiente que controla o seu pensamento ou é o seu pensamento que controla o seu ambiente? Se você acordou de manhã, desligou o despertador com o mesmo dedo, saiu da cama pelo mesmo lado que saiu ontem, calçou os mesmos chinelos, foi ao banheiro e usou o toalete do mesmo jeito que você sempre fez, olhou no espelho para se lembrar de quem você é e foi para o chuveiro, tomou banho, seguindo a mesma rotina. Se vestiu para parecer como todos esperam que você pareça, foi para a cozinha e tomou café na sua xícara favorita, foi para o trabalho do mesmo jeito que fez ontem, viu as mesmas pessoas que desencadearam em você as mesmas respostas emocionais, fez as mesmas coisas que sabe fazer, que memorizou e se tornou um expert nelas. Voltou para casa, entrou na internet, jantou, assistiu TV e foi para a cama, começar tudo de novo. Seu cérebro mudou de alguma maneira nesse dia? Você está pensando as mesmas coisas, realizando as mesmas ações que criam as mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções. Mas de uma forma secreta, você está esperando que algo mude na sua vida. Como o ambiente desperta diferentes círculos no seu cérebro, você começa a pensar igual ao seu ambiente. Como você vê as mesmas pessoas, vai aos mesmos lugares e faz as mesmas coisas na mesma hora, é o ambiente externo que está despertando diferentes circuitos no seu cérebro, levando você a pensar igual a tudo que você sabe. Uma vez que você pensa igual a tudo que você sabe e é familiar para você, o que você continua criando? A mesma vida? A lei quântica continua se aplicando a você? Você está pensando igual a tudo que você sabe e continua criando mais do mesmo. Para realmente mudar, é preciso pensar mais com o ambiente. E todas as grandes pessoas na história sabiam disso. Seja William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Joana d'Arc, a Rainha Elizabeth, todos eles tiveram uma visão, todos tiveram uma ideia. Não podia ver, cheirar, saborear ou sentir isso, mas suas ideias estavam presentes em suas mentes. Estava tão vivo em suas mentes que eles começaram a viver como se aquela realidade estivesse acontecendo naquele exato momento. Você pode acreditar em um futuro no qual você ainda não pode experimentar com os seus sentidos? Você pensou sobre ele o suficiente para que seu cérebro mude para parecer que o evento já está acontecendo? A neurociência diz que tudo isso é absolutamente possível. Sua personalidade cria sua realidade pessoal.
É isso, simples assim. E sua personalidade é feita como você pensa, como você age e também como você sente. Então, a personalidade que está presente ouvindo esse vídeo criou a realidade presente chamada sua vida. Se você quiser criar uma nova realidade pessoal em um nível fundamental, você precisa mudar os seus pensamentos, seus hábitos, as emoções que você memorizou e que se tornaram parte de sua identidade, e também o comportamento que você está demonstrando. Existe um princípio na neurociência que diz que as células nervosas que se comunicam continuam se comunicando. Então, se você continua mantendo os mesmos estados mentais e corporais de novo e sempre, seu cérebro começa a trabalhar na mesma sequência, nos mesmos padrões e nas mesmas combinações. Sempre que você faz seu cérebro trabalhar dessa maneira, isso é chamado de mente. Mente é o cérebro em ação. Então, como você lembra todos os dias de quem pensa que é, você está fazendo o seu cérebro funcionar exatamente da mesma forma. E como ele funciona no mesmo padrão, com o tempo o cérebro se vicia. E ele se vicia num padrão muito limitado. E isso é o que é chamado de personalidade. A maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal, mas elas fazem isso com a mesma personalidade. E é claro que isso nunca funciona. Se você quer mudar a sua vida, você tem que mudar. Você tem que se tornar outra pessoa. Mas como você continua tendo os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações e vivendo as mesmas experiências que produzem as mesmas emoções, você continua criando a mesma realidade e atraindo as mesmas coisas. Aquela caixa em nosso cérebro não é inteiramente uma caixa, mas são os programas neurológicos que comumente rodam de forma redundante, porque a maioria das pessoas continua fazendo as mesmas coisas de uma forma repetida. Para mudar sua vida, você precisa fazer seu cérebro trabalhar em novas sequências, novos padrões e também novas combinações, para que assim ele haja de forma diferente. E o ingrediente que te permite fazer isso é o conhecimento e também a informação. Porque toda vez que você aprende algo novo, você cria uma conexão com seu cérebro. Aprender é forjar novas conexões. Lembrar é manter ou sustentar essas conexões. Toda vez que você tem um pensamento, você produz uma substância química. Se você tiver pensamentos grandes, ilimitados ou alegres, você ativa certos circuitos em seu cérebro que se conectam em sequências, padrões e também em combinações muito específicas, que produzem um nível mental que ativa outra parte do cérebro que produz uma substância química para que você sinta exatamente da maneira como está pensando. Agora, se você tiver pensamentos negativos, tristes ou autodepreciativos, você ativa diferentes circuitos em combinações diferentes, em sequências diferentes, em padrões diferentes. Você ativa diferentes circuitos em combinações diferentes, em sequências diferentes, em padrões diferentes, que produzem um nível mental diferente. E então, o cérebro começa a fazer um lote diferente de substâncias químicas, que simboliza o corpo para que você comece a sentir da maneira como você está pensando. Isso é negativo, triste, autodepreciativo, não merecedor. No momento em que você sente do mesmo modo como pensa, porque seu cérebro está em constante comunicação com seu corpo, você começa a pensar do mesmo modo como se sente, o que produz mais substâncias químicas para que você se sinta da forma como pensa. Isso acaba se tornando um círculo vicioso e algumas pessoas fazem isso por 20, 30, 40 anos ou mais. Com o tempo, essa redundância desse círculo cria o que é chamado de estado de ser. E estado de ser é quando sua mente e corpo estão trabalhando juntos. Os seus pensamentos e sentimentos estão alinhados com um conceito. Pensamentos são a linguagem do cérebro e sentimentos são a linguagem do corpo. E como as pessoas são pegas por esse círculo de pensar e sentir e pensar, com o tempo elas condicionam seus corpos a memorizar aquela emoção tão bem como a mente consciente. E sempre que o corpo sabe tão bem quanto a mente, isso é chamado de hábito. Um hábito é quando o seu corpo é a mente. Quando você chega aos 35 anos de idade, 95% de quem você é
já se tornou um conjunto de comportamentos memorizados, um conjunto de reações emocionais, crenças, percepções e atitudes que funcionam como um programa de computador. Então, 5% de sua mente começa a trabalhar contra 95% daquilo que você memorizou. Você quer pensar de uma forma positiva, mas está se sentindo negativo. Você quer criar um quadro de visualizações, ou talvez um livro de sonhos, com imagens de sua vida futura, mas se sente desmerecedor daquilo. Isso é mente e corpo em oposição. Você precisa recondicionar o corpo para ter uma nova mente. Existem pessoas que memorizam o sofrimento. Então, quando as outras pessoas indicam para elas livros, áudios ou vídeos, elas não leem, não ouvem e também não assistem. Quando são convidadas para jantar, assistir uma comédia ou dar uma volta pela praia, elas não vão porque elas insistem nessa ordem neuroquímica e ninguém e nada e nenhuma experiência pode movê-las desse estado. O cérebro nos permite nos mover para um novo estado de ser. O campo quântico ou a mente universal responde a quem você está sendo, não ao que você está pensando ou sentindo, mas a combinação de como você está pensando e sentindo é o que é chamado do estado de ser. E o que a maioria das pessoas espera para realmente querer mudar? Crise? Trauma? Doença? Perda? Ou talvez um diagnóstico ruim? Elas esperam até o ponto em que seu ego chegou a um nível tão baixo que elas não podem continuar do jeito que estão. E é aí que elas começam a pensar em como estão pensando, no que acreditam e como agem, em suas atitudes ou em quais as emoções que dominam todo o seu ser. Mas por que esperar? Nós podemos mudar um estado de dor e sofrimento, o que tende a ser um modelo humano, ou podemos aprender a mudar em um estado de alegria e inspiração. Você quer saber qual a parte mais difícil de todo esse processo? Está preparado para uma resposta? A parte mais difícil de tudo isso é reservar um tempo para fazer. Reservar um tempo para o seu eu precioso. Se você tiver o esforço de sentar e projetar uma vida e fazer disso a coisa mais importante e passar um tempo todos os dias alimentando como um jardineiro alimenta uma semente, você vai produzir um fruto. No início, pode demorar para que você consiga desenvolver a arte de afastar a sua mente de todas as coisas que você precisa fazer. Mas a maioria das pessoas para porque quer ver resultados no seu mundo após um pequeno esforço. E quando não vê os resultados, imediatamente descartam essa e talvez todas as possibilidades. Porém, logo do outro lado disso, logo após o ponto em que pararam, ainda está um potencial existindo, esse potencial que existe dentro de você. E nós somos preguiçosos como seres humanos. Vivemos em um mundo de conveniências. Se não conseguimos imediatamente o que queremos, nos tornamos impacientes. E a lei quântica também reage a isso. O menino da favela torna-se um dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, simplesmente porque ele não desiste. A mocinha do interior torna-se uma das maiores top models do mundo porque ela não desiste. O vendedor ambulante torna-se um dos maiores empresários do país porque ele não desiste. Todas as pessoas bem-sucedidas acreditam em seus sonhos. E mais do que isso, elas investem neles. Por mais que os outros digam a elas que é impossível e as circunstâncias façam parecer que jamais vão conseguir, você precisa estar disposto a dedicar parte do seu dia, sentar todos os dias e agradecer por estar vivo. Agradecer pela vida que tem, com pura sinceridade, e começar a observar com a intenção de planejar um novo futuro positivo para você mesmo. Se você observar de maneira adequada e fizer isso de maneira adequada, você verá as oportunidades começarem a aparecer em sua vida. Não como você pode prever, mas fora de suas previsões. Elas devem estar fora de suas previsões porque, quando estão, você sabe que vieram de uma mente maior. Se estivesse dentro das suas previsões, você estaria criando mais do mesmo? Como podemos criar um novo mundo se prevemos o resultado? Não queremos criar nada novo? Essa sinceridade e este nível mental dão oportunidade para que as pessoas, primeiramente, apliquem princípios para escolher a realidade potencial e observá-la. Ao fazer isso, estão dispostas a dizer: eu sei que a física quântica funciona para os pequenos, isso na verdade funciona para todos,
Mas quando você se torna um dissidente e diz que os grandes que já vieram disseram que tudo começa com um pequeno pensamento, ou talvez com um sonho, por que não começa a aplicar isso em sua vida pessoal? Não é que o campo quântico não responde, é que você precisa aumentar o seu nível de vontade e sinceridade. Quando isso acontecer, você poderá ver resultados mensuráveis em sua vida. Certamente, há um caminho pelo qual você pode ver resultados mensuráveis. Há uma escola no Nordeste dos Estados Unidos chamada Hampton School. Todos os alunos dessa escola criam o seu dia. Todos os alunos levam a sério a questão de não mais se tornarem uma vítima dos seus dias. Ao contrário, eles abençoam cada dia e permitem que ele se desenvolva de acordo com seus desejos. Todos têm seu próprio nível mensurável de vontade. Mas se praticarmos o nosso ensaio mental e nossa habilidade de podermos fazer isso, vamos mostrar que certos circuitos cerebrais cresceram a partir do nosso esforço. Em outras palavras, ficará mais fácil fazer isso. Se você aceitar essa ideia, isso vai permitir você voltar no dia seguinte e fazer com mais certeza e mais aceitação. Isso em si não é diferente de orar. Reparem que não há nenhum texto religioso que diga que o pensamento não tenha importância. Não há nenhum texto religioso que diga que sua oração e sua intenção não serão atendidas. Explicar como isso acontece é justamente a tarefa da física quântica e também do observador. No entanto, quando tornamos o pensamento mais forte do que qualquer outra coisa, nosso cérebro foi planejado exatamente para fazer isso. Nosso lobo frontal, com seu espaço gigantesco, é o altar sobre o qual colocamos nosso pensamento e nos dá a permissão para sustentar um pensamento por um longo período de tempo. Enquanto fazemos isso, ele baixa o volume dos estímulos externos. Nós esquecemos o tempo e também o espaço. Este é o exato momento em que estamos adentrando o campo quântico. Este é o momento em que estamos tornando o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Você tomou conhecimento da lei da atração e quer ver os resultados aparecer em sua vida? Como eu disse, vimos que é o olhar do observador que determina o resultado. E o observador é seu eu superior, seu ser interior, seu livre arbítrio, permitindo que você faça o que quer que você queira na sua vida. Todos nós temos livre-arbítrio e todos nós temos um aspecto constante em nós mesmos. Somos nós mesmos o observador que está observando a vida em todas as coisas que fazemos. É a força, é a inteligência, a vontade que une tudo. Todos os seres humanos têm isso. É uma lei? Estão conectados a essa lei. E é generoso e amável o suficiente para nos dar vida, independente do nosso humor, independente das nossas escolhas ou talvez opiniões. Quando esse observador está observando a vida de dentro de você, você deve copiar o mesmo princípio ao observar a sua própria vida. Promulgar a mesma ação que o observador, criando a sua própria vida. Você está criando uma nova vida quando se alinha com o observador. Você ativa o seu nível potencial, que é a criação. Quando você se sentar para criar o seu dia, você deve se sentir maduro o suficiente para permitir uma resposta. Dizer, eu quero que aconteça e quero que seja de um jeito que elimine qualquer dúvida. Eu quero que esteja fora dos limites daquilo que posso aceitar ou prever. E faça-o de maneira que me deixe surpreso ou maravilhado, para que me inspire para repetir e aprenda mais aplicando mais conhecimento à minha próxima criação. Para não prolongar muito esse vídeo, vamos mostrar um exercício diário. É importante que você faça isso todos os dias para quebrar o hábito de ser você mesmo e criar o hábito de criar uma nova realidade. Vamos lá. Como criar o seu dia? Quando acordar, pense como quer que seja o seu dia. Formule o que quer e diga como que você quer que aquilo aconteça. Se você está consciente, desenhando seu destino, se você está aceitando de uma forma consciente de que a ideia de que seu pensamento pode afetar sua realidade e assim também afetar sua vida, pois realidade é igual à vida, então faça um pequeno pacto. Quando for criar o seu dia, diga, estou tirando esse tempo para criar o meu dia. E assim, estou afetando o campo quântico. Se existe mesmo um observador me vigiando o tempo todo, então me mostre um sinal de que prestou atenção nas coisas que eu criei e faça com que aconteçam do jeito que eu espero.
eu fique surpreso com a minha habilidade de sentir essas coisas e que eu não tenha dúvidas de que venham de você. Você tem que formular o que quer e concentrar nisso. Precisa se focar e ter consciência disso. No momento em que você estiver totalmente envolvido nessa experiência, você vai perder a noção de quem é você, por exemplo. Vai perder a noção do tempo e também da sua identidade. Aquilo que estiver vendo naquele momento será a única coisa real. Todos já tiveram essa experiência quando puseram na cabeça que queriam algo ou que queria aquilo muito em sua vida. Isso é a física quântica em ação. É a manifestação da realidade. É o observador em pleno efeito. Como você pode medir os efeitos? Simplesmente vivendo a sua vida. Repare se algo mudou. Se algo tiver mudado, você se tornou o cientista da sua vida, que é a razão pela qual você está aqui. O cérebro adota resultados. Ele gosta de saber quando você teve sucesso ou atingiu o objetivo para que ele possa fazer isso novamente. É que quando o seu cérebro funciona bem, você funciona bem. Quando o seu cérebro está perturbado, é muito mais provável que você tenha problemas na sua vida. Os primeiros físicos dividiram o mundo em matéria e energia, mas eles não estão separados. Você pode usar a sua própria mente para criar sua realidade. Seus pensamentos têm consequências tão grandes que criam a sua realidade. Descartes surgiu com uma visão dual da realidade, que matéria e energia são diferentes. Mas energia não é apenas uma força externa exercida sobre as coisas materiais. É o tecido da própria matéria. Dispenza também afirma que responde ao que a mente diz. Então, a famosa equação de Einstein provou que a matéria e a energia são iguais. E a visão newtoniana, cartesiana do mundo, não era a visão correta. No nível subatômico, a maioria das coisas é espaço vazio, não é nada sólido. O elétron existe como uma onda de probabilidade, mas pode aparecer ou desaparecer como uma partícula sólida em vários locais. O trauma pode ferir o seu cérebro, mas o mesmo pode acontecer com o pensamento negativo e a má programação que você teve no passado. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.